Olá, pessoal! E aí, boa noite! Como vão vocês? Ei, Joana, tudo bem? Boa noite! Boa noite, produção! Sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas a essa nossa aula de segunda. Que bom estar aqui depois de umas 2 semanas, né? Na verdade, que eu fiquei fazendo uma oficina externa, não consegui estar aqui nas segundas-feiras, mas estamos de volta com força total. Tudo bem? Olha, hoje a aula tá cheia de gente, feliz demais de vocês estarem aqui. Tenho certeza que tem muita gente aqui que participou da imersão. Manda aqui no chat para eu ver quem estava na imersão de sábado, que ficou o dia inteiro comigo. Do início ao fim, deixa eu ver. Olha, a Gabriela, o Sidney, Graziela, Joana, Vitória, Silvio. Ah, Daniel é da Vitrola. Muito bem, gente. É muita gente, foi muita gente na aula de sábado. Deram mais de 100 pessoas. Então, assim, guardar os nomes, vocês me desculpem aí, viu? Então, é aquele negócio que, assim, é aos poucos, mas aos poucos eu vou guardando aí. Que bom ter vocês aqui fazendo parte dessas nossas aulas de segunda. E para quem está aqui, tem alguém aqui que está aqui pela primeira vez? Que é a primeira vez que está assistindo uma aula? Deixa eu ver. Olha, Marisélia, seja bem-vinda. Marcelo também está assistindo pela primeira vez. Luiz. Ó, muita gente nova aqui também, hein? Legal demais. Rai, Guto, Brígida. Ah, que pena, Marisela. A imersão, eu acho que ela foi bem produtiva para quem participou, mas não vão faltar oportunidades, né? Em breve a gente vai lançar outra imersão aí, e aí você participa, tá bom? Eduardo. Ah, muito bem, isso aí. Ó, então, para quem está aqui pela primeira vez, participando pela primeira vez aqui comigo, boa noite, Vanja. Eu vou me apresentar, para quem já conhece, vai ouvir pela milésima vez, para quem participa das minhas aulas. A Joana já pode fazer a minha descrição completa, né, Joana? Porque a Joana participa de todas as minhas aulas, de todas as minhas oficinas. E a Ana Cristina, minha aluna mentoranda maravilhosa, que também participa de todas as minhas aulas, de todas as minhas oficinas. E a Ana também já pode fazer minha descrição completa de tudo, já pode falar sobre mim. Ei, Cristiane, boa noite. Então, eu sou Tatiane Reis, sou diretora executiva da Mais Produtora, do Grupo Confesso, do Teatro da cidade, aqui em Belo Horizonte, e eu ajudo aí artistas e produtores a elaborar projetos, a aprovar seus projetos, a construir a carreira na produção cultural, tá? Então, essa aula de segunda-feira é uma aula que a gente traz cada segundo um tema diferente, e aí eu aproveitei que eu recebi várias mensagens nos formulários, que a gente sempre deixa aqui, pedindo para trazer um pouco mais sobre a Lei Rouanet, e para vocês também que participaram da imersão no sábado, algumas pessoas também me mandou mensagem com algumas dúvidas, e eu achei que seria legal a gente trazer hoje um tira dúvidas, né? E aí eu vou pontuando aqui, e hoje é bem diferente até, apesar que a imersão acabou que eu fui respondendo também ali, para quem participou da imersão, eu fui respondendo também bastante, né, ao longo do processo, mas aqui na aula fica bem aberto para que vocês possam levantar a mão ao longo do processo como um todo, e a gente vai esclarecendo juntos, assim, tá? Então, a sua dúvida pode ser a dúvida de um colega, de uma colega, e assim vice-versa. Então, o objetivo é mesmo a gente trocar, a gente interagir uns com os outros, né? E ir esclarecendo todas as nossas dúvidas aqui dentro dos nossos processos. E para quem se sentir confortável, eu adoro quando vocês estão o quê?
de câmera aberta. Eu adoro ver a carinha da Joana. Olha, a Joana sempre fica com a câmera aberta. O Sidney está aí também com a câmera aberta. Eu já falei, né, gente? Quando eu não vejo a carinha de vocês, eu fico me sentindo solitária. Então, é muito bom ver a carinha de vocês aqui. Tudo bem, Silvio, tá perdoado. O Silvio também participa de muitas aulas e sempre abre a câmera. Então, vamos lá. A gente vai usar o chat para fazer perguntas, mas eu até prefiro que vocês levantem a mão, né, no caso da aula, e façam as perguntas abrindo o áudio, né, e esclarecendo, tá bom? Eu vou começar aqui com umas dúvidas simples, que podem ser simples, mas que eu recebi, e aí eu vou deixando para vocês também na sequência, para que vocês possam ir esclarecendo também, quem tiver outras dúvidas aí, e que vai esclarecer, que vai perguntando para eu esclarecer, tá bom? Silvio, por falar nisso, eu ainda não consegui resolver aquela questão que ficou pendente sua, viu? Estou no trabalho para isso. Estou tentando resolver aqui para te auxiliar no enquadramento lá do seu projeto. Então, bora lá. Deixa eu abrir aqui meu documento. Então, gente, eu vou começar por uma pergunta que chegou aqui, que é sobre a instrução normativa, né? E aí, eu já disse, né, um pouquinho, e aí, para quem está aqui pela primeira vez, só deixa eu contextualizar uma questão. Assim, hoje a gente vai fazer bem tira-dúvida, eu não vou falar da lei como um todo, não vou trazer muitos contextos, vou ir respondendo mesmo. Mas quem nunca ouviu nada sobre a Lei Rouanet, quem é novato por aqui, se não tiver participado de nenhuma outra aula, lá no canal do YouTube da AMAIS, tem uma aula que não é a de sábado, né, que é uma aula mais antiga minha, que fala sobre a Lei Rouanet de uma maneira geral. Então, dá uma idinha lá depois e vê a aula para você inteirar um pouco mais, que às vezes aqui você pode ficar um pouquinho perdido, mas aí depois você, né, se inteira lá um pouquinho mais sobre a lei, de uma maneira geral. E claro que o que eu for falando aqui, se forem surgindo dúvidas, aí vocês vão trazendo também, tá bom? E aí me perguntaram o que é instrução, o que é IN. E a IN significa Instrução Normativa. Então, todos os anos, o MINC, ele faz uma revisão e faz uma escuta, né? Já há alguns anos vem sendo feita essa escuta da sociedade, dos produtores, é feito no próprio SALIC uma pesquisa para quem já produz, para quem já tem projeto aprovado, sobre os desafios, as questões, e também com base no que vem se acompanhando dos projetos. Então, anualmente, né, todo início de ano, o MINC lança uma nova instrução normativa, vulgo IN. E aí, esse ano, a IN foi lançada, foi publicada, né, 29 de janeiro de 2026. E a IN, até me perguntaram isso também, além de ter vindo essa pergunta para mim nos formulários, me perguntaram isso na imersão. A IN, ela não substitui a lei. A lei existe e a IN vem com novas regras, né, a partir dessa perspectiva dos projetos em andamento, dessa construção coletiva. Então, ela traz novas regras que ficam regulamentadas a partir da publicação dessa instrução normativa. Então, só para vocês entenderem, que eu acho que é legal, deixa eu até abrir aqui, compartilhar isso com vocês, acho que pode ser bom. Então, ó, se a gente for lá, né, no próprio site do Ministério, no próprio site da Lei Federal, vai ter a IN lá. Então, essa IN é todo o documento que está, né, com as atualizações na perspectiva da elaboração e execução e prestação de contas dos projetos culturais na Lei Federal. Então, além da lei, é muito importante que vocês conheçam,
a IN em vigor, porque essa IN em vigor, ela vai nortear toda a execução elaboração, execução e prestação de contas dos projetos, tá bom? Então, só para vocês verem aí a carinha dela, né? Vou subir aqui um pouquinho. Aí, por exemplo, coisas que a gente tem aqui, eu falei até na última aula, vou pegar aqui. Aqui, ó, por exemplo, os projetos de plano anual, então aqui vem falando, né? Quantos meses, plano anual, plurianuais, quanto tempo que podem ser ficado em vigor 12 meses, 24 meses, 36 meses, 48 meses, coincidindo com o ano fiscal, né? De janeiro a dezembro. Aí aqui também, ó, período de captação, período de apresentação das propostas. Então, o período de apresentação das propostas está aqui, de 1º de fevereiro a 31 de outubro. Né? Então, quando que a gente pode mandar projeto na lei federal? Nesse período, se for projetos normais, projetos plurianual até 31 de agosto. Aí, uma outra informação importante aqui também, o proponente que apresenta o seu primeiro projeto, eu falei também sobre isso, né? Será dispensada a comprovação na área cultural, se for o primeiro projeto, e esse projeto tiver um valor máximo de R$200 mil, ele não precisa mandar o portfólio dele, né? É aquilo, está começando, então pode mandar sem apresentação do portfólio, tá? Então, essa é a nossa IN, depois vocês baixem ela, leiam, porque ela vai norteando todo o processo. O Sidney me perguntou aqui se eu poderia citar fontes de pesquisas de preços de referência de produção cultural, além das pesquisas de mercado convencional por meio de cotação de preços. Sidney, no SALIC, lá tem uma pesquisa que apresenta para a gente uma média do mercado. Um dos melhores lugares assim, para a gente buscar. O ano passado, foi feito também uma pesquisa pela FGV, mas não saiu o resultado por completo, né? O que a gente tem, que já estava disponível, é bastante antigo. Mas deixa eu entrar aqui no site do Ministério, que eu vou mostrar para vocês. Quando a gente entra aí, ó, no SALIC Comparar, a gente tem os valores, né, de projetos, de uma maneira geral, inscritos, aprovados, captados na Lei Rouanet. E aí a gente vem nessa abinha, no canto esquerdo. Vocês estão vendo quando eu clico aqui no cantinho esquerdo? Tem os 3 pontinhos, os 3 símbolozinhos aqui no cantinho esquerdo, ó, aí vem início, tá mostrando para vocês. Aí vem aqui, ó, comparativos. Aí, nesses comparativos, a gente vai ter projetos aprovados, projetos de captação de recurso, avaliação, execução. E aí, aqui, a gente consegue pesquisar por preços orçados, né? Quando a gente abre, espera aí que eu estou abrindo ensino, projetos, fornecedores e orçados. Aqui, ó, aí quando você abre aí, Sidney, tá vendo? Vai aparecer itens orçamentário por produto valor médio. E aí você vai pesquisar o que você quer orçar, né? Por exemplo, vamos pegar aqui, vou pegar um produtor executivo. Qual que é a sua área, Sidney? Deixa eu ver aqui qual que é a sua área, que aí a gente às vezes coloca uma coisa mais direcionada para a sua área. O governo do estado lançou o programa SC Livre, que busca ampliar o acesso de pessoas surdas a serviços públicos.
Oi, Sidney. Oi. Oi. Qual que é a sua área? Olha, eu tô iniciando agora na área cultural, né? Então, eu vou fazer o primeiro projeto agora é para uma banda marcial, né? Então, para aquisição de instrumentos. E a outro é de vários produtos, livro, concurso de poesia e livro, concurso de poesia e tem também de oficinas de artesanato. É isso. Aham. Tá. Então, vamos pegar aqui. Eu até tinha colocado, coincidentemente, eu tinha colocado curso, capacitação, oficina, né? Aí você vai entender aqui, dentro de curso, capacitação e oficina, por exemplo, aqui, ó, até vou pegar alguma coisa aleatória aqui, tá, Sidney? Aí tem, por exemplo, aqui, ó, acessórios musicais, pastas de partitura. Aí você vai selecionar, qual que é seu estado? Santa Catarina. Santa Catarina. Aí você vai colocar Santa Catarina. Qual que é seu município? São Bento do Sul. São Bento. Aí você vai mandar pesquisar. Aí não tem registro encontrado para São Bento, né? Aí o que a gente faz? A gente vai lá e busca pela... Joinville, que é perto. Oi? Joinville, aqui é pertinho. Vamos pesquisar por Joinville. Joinville. Aí, ó. Aí, para esse item, pasta para partitura. Aí aparece aqui, ó. Preço mínimo, R$30. Preço médio, R$715. Preço máximo, R$1.400. Então, aqui tá, olha só. Aqui tá como verba. Percebe aqui do lado? Sim. O que é verba? Normalmente, o que é verba quando vai cadastrar lá no orçamento e coloca verba? É que a pessoa não coloca, não é tipo assim, isso é uma coisa que eu não entendo tão bem, tá? Por exemplo, mas eu entendo também a coisa da pasta de partitura, eu não entendo a compra dela, mas digamos assim, uma pasta de partitura, por exemplo, custa R$30, né? Vamos dizer assim. Só que aí a pessoa coloca verba, porque a pessoa vai comprar 30 pastas de partitura, né? E aí ela vai colocar lá R$715. Então, por isso que está aqui como verba. Mas eu, quando vou preencher um projeto, eu prefiro não colocar verba. Eu acho verba uma observação muito genérica, apesar do sistema aceitar e de permitir que você coloque. Eu vou colocar uma outra coisa aqui, que eu acho que vai ajudar um pouco mais. Por exemplo, como seja o profissional, sabe? Talvez a gente tenha um resultado melhor. Agente educativo, oficineiro. Vamos pesquisar. E olha só para você ver, no agente educativo, né, o oficineiro, por exemplo, para um projeto de oficina, aí aqui a gente tem a unidade valores em hora, por serviço. Então, aqui, não, quando é por serviço, é assim, eu te contratei para tantas horas, eu estou te pagando por um serviço específico. E tem também como unidade cachê. Mas todos tá variando aqui, ó, entre 350 e R$650. Você consegue ver aí direitinho? Sim, estou vendo, perfeitamente. Então quando você... É um lugar para ter esse comparativo. Agora, pode ser que alguma coisa que você queira fazer não tenha, né? Alguma coisa que você queira comprar, que você queira adquirir, que não existe esse comparativo. Se for uma coisa mais específica. Mas, aí se não existir, você vai ter que fazer uma pesquisa de mercado convencional. Entendi. Mas, assim, em relação a esses preços aí adota-se o preço médio do que já está declarado ali, informado ali, pega o menor, pega o médio, pega o maior. Qual é a sua orientação em relação a isso? A minha orientação é você pensar na sua realidade. Então, por exemplo, na sua realidade, no projeto que você vai fazer, o projeto que você pretende desenvolver, o menor preço atende? Então, por exemplo, aqui em Belo Horizonte,
né, o preço de uma hora de um oficineiro por R$ 350 é um preço bem ok, né? Aqui, assim, normalmente a gente parte aí, tipo, dependendo da oficina, 150, R$ 200, né? Entendi. Claro que aí cada profissional e cada área tem uma particularidade, então depende da quantidade de horas também, tipo assim, se é uma hora só que a pessoa vai dar, esse valor é maior, né? Porque é um processo mais reduzido, se são muitas horas, aí ganha-se no volume. Então, você precisa pensar um pouco na realidade do seu projeto, sabe? Pensando de maneira que você não deixe de valorizar o profissional que vai trabalhar para você nesta área. Uma outra coisa que é importante também você pensar, como você está começando, é bom eu te dar essa dica de milhões. Você está escrevendo um projeto hoje e com muito boa vontade, né? Pensando no período de aprovação, de captação, a não ser que você já tenha um patrocinador engatilhado aí, para, tipo, você escreveu, o projeto aprovou e ele já está com o patrocínio já encaminhado, mas se você for fazer um trâmite normal, é pelo menos uns 8 meses aí, né? Entre mandar o projeto, aprovar o projeto, receber o retorno, liberar para captar. Isso eu estou falando rápido, 8 meses rápido, né? Tanto é que hoje a gente pode deixar o prazo de captação por 3 anos, né? Então, pensa bem, se você escrever um projeto hoje, se você for executar esse projeto daqui 2 anos, por exemplo, os valores já mudaram. Então, também é legal você levar isso em consideração, sabe? Não colocar nem o mínimo, se o máximo for o que é realmente viável, você põe o máximo, e se você conseguir achar um meio termo, é bom. Certo, entendi. Legal. Obrigado. De nada. Então é isso, pessoal. Aí foi até bom, porque muita gente também me pergunta sobre a coisa dos valores, né? De como comparar. E aqui a gente encontra tudo. Então, por exemplo, e aí por cidade, por município. Entrei, mas no meu município não tem. Aí busca um município maior, ou a capital, para você ter isso como referência. O ideal é sempre buscar no seu estado e em cidades mais próximas à sua, né? Mas, não tem numa cidade tão próxima, igual o próprio Sidney falou, uma cidade maior aí, mais próximo, seria Joinville. Então, a gente usou ele como, né, a cidade como referência, tá? Então, fechando aqui. Quem está aqui na aula que tem alguma... Cristiane. Deixa eu ver se tem alguém além da Cristiane que levantou a mão. Não, só a Cristiane. Vamos lá, Cristiane. Cristiane também participou da minha aula de sábado. Foi maravilhosa, assim, fiquei impactada, aprendi demais, e como eu te falei, eu sou nova nessa área, né? Então, assim, para mim foi o máximo. Amei. Que bom. Deixa eu te falar, minha pergunta são 2, eu acho que é uma pergunta básica, mas que eu não sei, então, quem souber aí, tá? Até me desculpa. Ô, Tati, o projeto anual, acima de 200 mil, no portfólio tem que ter foto de todas as oficinas que vão ser efetuadas dentro do espaço? Não. Olha só, vamos lá. Projeto anual, né? Para começar, projeto anual você só pode mandar ele em nome de uma instituição sem fins lucrativos. Isso Sim. É ok para você, esse conhecimento? A instituição, ela é uma associação, mas ela é privada. Mas é uma instituição sem fins lucrativos. Sim. Beleza, então, tá bom. E aí, você pode fazer projetos acima de 200 mil, se você já tiver o portfólio dela. Você já tem o portfólio dela? Tenho. Beleza, então você pode fazer projetos acima de 200 mil. E para fazer o projeto, para as oficinas que você vai desenvolver, você não precisa mandar foto. Foi isso que você me perguntou? Só me responda. Isso. Então, aí para fazer o que você vai ter no projeto, que você está prevendo no projeto, você não precisa mandar foto. O que você vai precisar mandar é
emenda da oficina. Então, eu vou fazer uma oficina de bordado. Então, você vai colocar lá quem que é né, o facilitador, quantas horas, para quantas pessoas, qual que é a emenda dessa oficina, qual que é o conteúdo. Então, cada uma das oficinas que vocês forem colocar no projeto, vocês vão fazer essa descrição, tá? Sim. Mas foto, isso não precisa. Tá. E a outra era assim, cada proposta que é feita na plataforma é um portfólio. Suponhamos, eu tenho uma proposta de uma oficina de artesanato. Aí eu insiro o portfólio lá. Eu tenho uma proposta de uma oficina de costura criativa. Aí é outro portfólio? Não, é assim, ó, você cadastra quando você faz o cadastro do proponente, né? Você acrescenta ali um portfólio desse proponente. E aí, esse portfólio, o melhor é você colocar nesse portfólio várias ações que você desenvolve, né? Que o proponente desenvolve. Então, a associação tem oficina de costura criativa, de artesanato, de teatro, de música, de dança. Então, você monta o portfólio com um pouco de cada uma das ações que você desenvolve. E aí, quando você vai mandar um projeto em nome dessa instituição, você não precisa toda vez inserir um novo portfólio, não. Seu portfólio já vai estar lá. Agora eu estou mandando um projeto completamente diferente do que tem meu portfólio, então eu quero acrescentar um material dessa oficina, por exemplo. Aí, beleza, aí você vai lá e acrescenta. Mas se o portfólio do proponente, que é a instituição que você está mandando, tiver já ali atualizado, redondinho, você não precisa ficar mandando toda vez, não. Tá. Ô, Tati, mas tem alguma outra aba, sem ser essa do portfólio, onde eu posso inserir um segundo portfólio? Quando você já estiver fazendo o projeto, na aba documentação. Tá ótimo, Tati, Lembra obrigada. que eu falei na oficina, da última aba lá de documentação? Sim, lembrei agora. Aí se você está mandando o projeto, já está escrevendo o projeto, você entra na aba documentação e acrescenta esse portfólio, esse material que você quer mandar. Tá bom, obrigada, viu? Nada. Luiz. Boa noite. Boa noite. Deixa eu te perguntar sobre aquela conta que a gente tem que abrir no Banco do Brasil. Eu já fiz projeto da Lei Rouanet há mais tempo, há uns 4, 5 anos atrás, antes dessas mudanças na plataforma, né? E eu tenho dúvida se a gente tem que abrir uma conta antes, já na inscrição, ou só depois que o projeto for aprovado? Luiz, quem abre a conta é o próprio Ministério, mas na hora que você vai escrever o projeto, você coloca, deixa eu abrir aqui que eu vou mostrar, você coloca uma agência da sua cidade. De onde você é, Luiz? Belo Horizonte. Que bom. Eu também sou de Belo Horizonte. Você já veio no Teatro da Cidade? Já. Que bom. Conheço. Bom demais. Paulo Pedro Cava, né? Isso. Então, vamos lá. Deixa eu te mostrar. Vou abrir aqui só para mostrar para você. Você participou da aula, Luiz, de sábado? Não. Eu não tive... Eu estava viajando, estava fazendo show, não tive condição, sabe? Tá bom. Olha só, Luiz, aí, para sua alegria, como eu sou de Belo Horizonte, a conta bancária que está aí é uma conta de Belo Horizonte. Então, quando você vai preencher, quando você vai montar a proposta, aí tá vendo aí, ó, estou passando o cursorzinho em cima. Sim. Aí aparece aí, agência bancária. Você vai colocar qualquer agência bancária de Belo Horizonte, né? Da cidade que você está escrevendo. Aí você vai colocar a agência bancária e quem vai abrir a conta é o Ministério depois que seu projeto for aprovado. Aí quando o seu projeto é aprovado,
já vem com a conta aberta e o número da conta aparece aí no Salic para você. Entendi. Que bom. Então é isso mesmo. Eu estava com essa dúvida. Agradeço muito a você. Disponha. Olha só, a Camis, ela deixou uma mensagem aqui quando eu estava falando com o Sidney, né? Que ela escreveu aqui no chat, ó. Já vi muita gente ter que sacrificar projeto ou remuneração da equipe porque montou o orçamento no osso, né? Orçamento muito apertado, e quando saiu a aprovação, os valores estavam defasados. E isso acontece mesmo. Às vezes a gente, na falta de experiência, querendo colocar um tanto de coisa no projeto, a gente monta o orçamento muito justinho, e aí depois a gente acaba tendo que executar e tendo que ajustar mesmo, isso sendo ruim, né? Então, é sempre bom, não é nunca superfaturar, até porque, né, superfaturar na área cultural quem consegue, vou te falar, é rei, porque eu nunca vi, isso não é uma coisa que acontece, né? Então, é sempre ideal você ter essa consciência de colocar um valor justo, pensando, inclusive, numa aprovação e numa captação futura, tá? Beleza, Luísa, já falei. Renata. Oi, boa noite. Tudo bem, Tati? Ei, Renata, boa noite. Tudo bem. Eu assisti no sábado, só que eu só consegui assistir na parte da tarde. E minha dúvida, com certeza, você falou na parte da manhã, que foi alguma coisa que mudou nessa última normativa, que é sobre o portfólio curricular, né? Porque eu acho que antes não precisava colocar isso. Eu estava lendo ali, e daí parece que você tem que subir o portfólio, eles aprovam o teu portfólio curricular, e depois você segue com o resto da inscrição, é isso? Se você for fazer um projeto de mais de R$200 mil, você precisa submeter o seu portfólio, sim. Aí você vai lá na telinha, deixa eu ir aqui. Você vem aqui no Salic administrativo, e aí você vai colocar aqui, portfólio. Aí aqui, por exemplo, eu tenho portfólio, né, do Teatro da Cidade e da Mais Produtora cadastrada. Aí você vai colocar, se você tiver mais de um, ou se você tiver já algum, você coloca como novo, digita o CPF ou CNPJ de quem você está colocando esse portfólio e coloca em submeter. Mas isso é muito rápido, eles aprovam isso muito rapidamente. Ah, entendi. Mas eu posso, então, subir o portfólio e seguir com a minha inscrição lá, não preciso esperar. Minha dúvida é essa, eu preciso esperar o retorno? Não. Eu posso ir fazendo, então. Pode ir fazendo, pode sim. Daí eles vão aprovar esse portfólio. Esse portfólio é um portfólio comum, não tem nenhum... não tem nenhum modelo a seguir, porque eu não encontrei em lugar nenhum também. Não tem modelo, eu aconselho a colocar os materiais de evento, de oficina, do seu trabalho mesmo, se você tiver ficha técnica, e aí, dependendo da experiência que você tem, nem precisa pôr tudo, né? Por exemplo, eu não coloco... Eu tenho um portfólio que tem 50 páginas, e aí, normalmente, eu coloco 10 páginas. Eu tiro as mais voltado porque você está procurando. Exatamente, eu tiro as minhas 10 principais páginas, e cada página você pode ter mais de uma ação. Então, por exemplo, eu mesmo coloco 2, 3 ações. Oficina, eu ponho uma página com 3 ações de oficina, né? Eu ponho uma página eu faço produção, aí eu ponho uma página com 3 ações de produção. Então, você pode ir fazendo isso. O meu eu divido por assim também. Um de música, um de teatro, outro de produção. Bom, acho que minha dúvida está sanada, mas quando você estava falando da conta bancária com o colega ali, me abriu outra coisa, só para clarear. Eu entendi, só que eu acho que antes não era assim. Antes era a gente que abria a conta, não era assim? Porque eu já tive que abrir uma conta. No Ministério? Eu fui ao banco para abrir essa conta. Não, mas é porque é assim, ó, o Ministério, pelo menos, desde que eu estou trabalhando com a Lei Rouanet, já tem bastante tempo. É assim, e continua sendo assim. Você
indica a agência lá, o Ministério abre a conta, só que a gente precisa de todos os jeitos, depois que o projeto é aprovado, a gente precisa ir no banco para a gente fazer a confirmação da abertura dessa conta. Então, aí então você acho que vai ao banco, só que quando você chega lá e fala, é uma conta do projeto cultural, tal, 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 aí eles buscam lá pelo seu CPF, seu CNPJ, e aí automaticamente eles te imprimem ali o termo de abertura da conta, você faz a assinatura das contas, e eles liberam essa conta para utilização. Então é isso mesmo. É que faz um tempinho já não estava muito claro aqui na minha cabeça. Mas entendi, acho que é isso mesmo. Obrigada, Tati. Só que a abertura, oficialmente, ela é feita pelo Ministério. Então, o Ministério abre depois, daí eu vejo ali que está... eu acho que eu vejo pelo sistema ou quando sai no Diário Oficial? Que eu Não, posso ir no banco? Então, quando aprova o projeto, né, publica no Diário Oficial, aí ele aparece os números das contas abertas, as contas que foram abertas, né, pelo Ministério, que são duas contas. Entendi. Uma conta captação e uma conta movimento. A gente precisa liberar as duas contas. Uma que é a conta que a empresa vai depositar o dinheiro, e depois, quando o Ministério liberar a execução, a conta para a qual esse dinheiro vai ser transferido e você vai utilizar, né? Aí, homologou no Diário Oficial, essa conta vai estar descrita lá e você vai ao banco e faz a liberação das contas. Entendi. Então, tá bom. Obrigada. De nada. Deixa eu ver se tem alguém aqui com a mão levantada. Não, mas tem perguntinhas aqui no chat. Mani. E depois, o projeto foi aceito, coloquei lá o máximo de tempo para conseguir pôr em prática. Como ir atrás de empresas para o patrocínio? Para quem nunca fez isso. Mani, que bom que você estava no sábado. Tá tudo certo aqui. Eu estou entendendo que você está pelo celular. A gente vai se ajustando aqui. Então, depois que o projeto é aprovado, você precisa fazer um book, que a gente chama de book de captação, ou um material de apresentação de captação. Deixa eu mostrar aqui para vocês, para você, rapidinho. Deixa eu abrir um aqui. E aí, esse material, você vai pegar esse seu material, onde vai estar contando tudo sobre o seu projeto, o que você vai fazer, como que você vai fazer, e vai apresentar para as empresas, vai buscar, né, vai buscar os possíveis patrocinadores, tá bom? De onde que você é? Acho que só escreve no chat aí para eu saber. Esse aí é uma proposta ou book de captação que a gente montou. Está aparecendo para vocês? Beleza, que a gente montou para o espetáculo Galera do Folclore, que é um espetáculo que a gente tem sobre o folclore brasileiro, e a gente fez esse projeto na lei, né? Esse projeto está na lei federal. Então, a gente faz uma capa, aí a gente coloca o símbolo da lei, coloca como proposta de parceria, aí aqui a gente conta um pouquinho do que é o projeto, de quando ele começou, quantas crianças já viram, o que propõe. Então, por exemplo, aqui a gente coloca, a circulação propõe a realização do espetáculo em 5 cidades do estado de Minas Gerais e uma cidade do estado do Pará. Aí a gente vem aqui com a sinopse do espetáculo, né? Aí aqui a gente coloca a classificação, as informações do próprio espetáculo. Aí aqui a gente coloca um pouquinho do que é, então quantas apresentações em cada cidade, uma apresentação cultural gratuita em escola pública, realização de roda de conversa, qual que é o público que a gente está prevendo nas cidades, quantas apresentações, quantas pessoas por apresentação, qual que é o total, aí aqui as cidades que a gente propôs.
Aí aqui a gente deixa um QR Code para com um link aqui, se a pessoa clicar, vai para o teaser do espetáculo. Aqui a gente fala por que é legal ser parceiro, então a gente coloca umas coisas, utilização do registro de registros audiovisuais, foto e vídeos, visualização, visibilidade da marca, enfim. Os impactos que esse projeto causa, quais os ODS que a gente contribui, e aí aqui a gente coloca um resuminho de quanto ele está aprovado na lei, em nome de quem que ele está, qual que é o valor desse projeto para aporte, tá? E deixa o número do projeto, se ele é artigo 18, artigo 25, e ao final a gente coloca os contatos da gente. É isso, só para vocês verem aí um pouquinho de como monta, assim. Mas cada pessoa pode montar do jeito que quiser. Na verdade, essa é a maneira como a gente monta. A gente aqui tem uma perspectiva de não dividir o projeto em cotas. A gente normalmente manda o projeto inteiro para o possível patrocinador. E aí, quando existe uma proposta de conversa, a gente vai entendendo. Aí, se ele fala assim, seu projeto é de 770 mil, mas eu quero... Que aconteceu isso, inclusive, com esse projeto. O primeiro patrocínio que a gente teve nele foi um patrocínio de 240, e aí o patrocinador falou, olha, eu tenho 240 para investir, o que a gente consegue fazer com esses 240? Então, a gente ajustou e passou para ele quais eram as perspectivas desses 240, tá? Deixa eu ver aqui mais no chat, teve mais gente que escreveu. Isso mesmo, pessoa do Instituto Reviver. Se o projeto for menos que 200 mil reais, se for um primeiro projeto, não precisa de portfólio. Pode enviar. Mas se já tem o portfólio, já envia ele antes de anexar o projeto. Pode até enviar depois, se for nesse valor. Mas essa coisa do projeto até 200 mil, sem portfólio, pessoal, isso é mais para quem não tem mesmo portfólio. Nunca fiz nenhum trabalho que eu conseguisse comprovar. Então, isso é até um incentivo do Ministério para que as pessoas consigam dar esse start, tá? Projetos de ações continuadas. Produtor Tiago. Você pode fazer o projeto para 2 anos sem nenhum problema. Precisa ser instituição sem fins lucrativos, tá? E aí, você precisa pensar que quando você faz o projeto, por exemplo, para 2 anos, você vai ter que calcular, né, todo o seu custo ao longo desses 2 anos. E aí, consequentemente, você vai fazer um projeto muito mais. E aí a captação, às vezes, ela é uma captação que se torna um pouco mais desafiadora. Bem, Mani, da Chapada Diamantina. Muito bem. Graziela. No caso de primeiro projeto de pessoa física, qual que é o percentual da captação por patrocínio necessário? Gente, o percentual para pagar a captação máximo em qualquer projeto, sendo o primeiro, não sendo o primeiro, o percentual máximo é de 10% sobre o valor do projeto, né? Sobre o valor do projeto, não, desculpa. 10% sobre o valor captado, limitados a 150 mil reais, tá? Então, por exemplo, eu fiz um projeto de 100 mil, mas aí eu captei 50 com uma empresa, 30 com outra, 20 com outra. Eu posso pagar 10% do 50, 10% do 30, 10% do 20, tá? Captei tudo com uma única empresa só. Eu posso pagar 10% daquele valor, tá bom? Limitados ao valor máximo de 150 mil. Kátia, se eu posso demonstrar onde abro a parte do orçamento para pesquisar os valores. Kátia, eu não entendi sua pergunta. Boa noite, desculpa. Tatiane, é porque
Você começou demonstrando aí, eu estava no celular, depois eu passei para o computador, demonstrando onde a gente vê o orçamento, tipo, o oficineiro, essas coisas aí, eu não vi se era dentro já da parte ou era fora. Não, é no Salic Comparar. Você pesquisa Salic Comparar no Google, aí vai abrir uma... Vou abrir aqui para você ver de novo. Voltou. Salic Comparar. Você entrou no Google, pesquisou Salic Comparar, e aí você vai vir nesses 3 pontinhos aqui do cantinho esquerdo. Aí você vai clicar neles, aí você vai vir em projetos, orçamentos, aí vai ter aí por FIR, na área de apresentação, por incentivo, por produtos. E aí você pode pesquisar por qualquer um deles, né? E aí você vai procurar. Por exemplo, plano anual, vamos supor. Vou colocar aqui, plano anual. Aí você pesquisa a área, plano anual de artes cênicas. Aí você vai pesquisar o segmento, vou colocar aqui, teatro. Aí, produto principal, pesquisar. Aí, tá vendo? Aí vai vir aqui os valores, aqui, valor do projeto, por exemplo. Tá? E, se você quiser pesquisar o serviço, cada um dos serviços, você vai voltar lá e vai pesquisar pelos serviços, tá? Nessa abinha aqui. Obrigada, Tatiana. De Você nada. explica de uma forma que a gente entende mais fácil essa plataforma meio complexa. É o hábito de usar, e que bom que você está conseguindo compreender aí tudo. Sim, obrigada. De nada. Ana, pode, na lei federal, você deve destinar o percentual para o captador. E esse percentual você tem que colocar lá 10% do valor, que normalmente nenhum captador cobra menos que 10% para captar, não. Tá? Então, quando você for colocar o projeto na lei federal, a captação ela já é uma rubrica que ela entra como custo vinculado. Então, você já coloca os 10% para o captador. Graziela, quem pode ser patrocinador? Quem pode ser patrocinador são empresas que apuram o lucro real. Então, a empresa ela tem que pagar imposto de renda apurando no lucro real, tá? Porque tem 2 tipos de empresas, tem 2 tipos de lucro, desculpa. Lucro real e lucro presumido. Só as empresas do lucro real podem patrocinar. E também, aí as empresas do lucro real, elas podem patrocinar com 4% sobre o valor do imposto que elas pagaram. Tá? Então, não é assim, eu pago R$1 milhão, eu posso patrocinar R$1 milhão. Não, eu pago R$1 milhão, eu posso patrocinar 4% de R$1 milhão, tá? E também podem patrocinar pessoas físicas com os seus impostos de renda. E a pessoa física, ela pode destinar até 6% do valor do imposto de renda dela. Obrigada, Kátia. Que bom que você gostou do book aí. A Ana está me perguntando, Ana terapeuta, está me perguntando aqui, tem um projeto para idosos, gostaria de saber sobre a pessoa física. Posso solicitar até 200 mil? Ana, pessoa física, você pode ter projeto até 500 mil reais, se você já tiver feito algum projeto, né? Então, até 200 tá ok. Tem um valor mínimo para a pessoa física? Mínimo, não. Tem máximo. Mínimo não tem para nenhum tipo de... Tipo assim, não tem um valor mínimo para você escrever um projeto, né? Você pode escrever o valor que você quiser. Vai depender do que você está entregando no seu projeto. Mani, Salic comparar, para você pegar os valores lá, o comparativo de preços.
Não, Silvio, MEI nem pessoa física pode propor projeto de plano anual, não. Só instituições sem fins lucrativos. O Denis disse aqui que tinha dúvida sobre o percentual das empresas esclarecido então, né, Denis? Mais alguém tem dúvidas? Falem agora ou se calem para sempre. Deixa eu abrir meu material aqui, ver se tem mais dúvidas aqui que eram importantes eu falar com vocês, que às vezes vocês não estão perguntando aí, mas pode ser a dúvida de vocês guardada no interior. Essa dúvida é boa, como tem muita gente aqui que não participou do sábado e que está começando, que é o que acontece se eu não captar tudo. Então, por exemplo, eu escrevi um projeto de R$200 mil, e aí eu consegui captar só R$100 mil desse projeto. O que acontece? Então, é assim, se você fez um projeto e captou parte dele, você pode fazer a execução de parte desse projeto, se você conseguir, com esse valor, executar o objetivo principal desse projeto. Então, por exemplo, num projeto de manutenção, você normalmente coloca o projeto que você vai executar a manutenção do seu espaço ao longo do ano todo. E aí, se você não captar aquele valor todo, e aí no projeto de manutenção, você tem que colocar entregas, né, que você precisa fazer. Então, quantos espetáculos que você vai apresentar, quantas oficinas que você vai oferecer, então você tem que colocar essas entregas. Aí, se você não captar tudo, você pode até diminuir essas entregas, mas você precisa manter o espaço ao longo do período, tá? Então é isso, você consegue ajustar esse valor. Eu escrevi um projeto para fazer um espetáculo de música, né? Um espetáculo, um show. Só que aí eu captei metade do valor, mas aí essa metade do valor não dá para eu fazer meu espetáculo inteiro. Então, você precisa captar o restante, tá? Porque se você não captar o restante, você não vai conseguir utilizar o dinheiro e entregar aquilo que você propôs para o projeto. Marcelo, o patrocinador, ele pode ser de outro país, mas ele tem que ter empresa registrada no Brasil, porque o imposto é sobre a operação dele no Brasil. Então, você está tratando como uma empresa americana, espanhola, né? Então, você está tratando como uma empresa espanhola. Não tem problema, mas ele tem que ter uma operação no Brasil e está gerando, ter um CNPJ no Brasil e gerar o imposto aqui no Brasil. Deixa eu ver aqui. Há algum impedimento? A Ana perguntando, tem algum impedimento se o proponente tem projeto com a lei Aldir Blanc e querer propor na lei de incentivo? Nenhum impedimento, Ana. Você pode, inclusive, pegar seu projeto que está na Aldir Blanc e mandar ele na lei federal, ajustado, melhorado, ou pode mandar até o mesmo projeto, se você precisa complementar alguma verba, tá tudo certo. Silvio, tem vários. Hoje em dia tem um monte de plataforma aí, um monte de inteligência artificial que monta portfólio, o próprio, coisas antigas, o próprio PowerPoint, muita gente usa até hoje, mas eu aconselho, se vocês tiverem como, chamar, às vezes, alguém, né, um designer, para colocar para montar esse portfólio, que faz toda a diferença. Igual esse portfólio que eu apresentei para vocês, ele é montado por um designer, né? Mas eu também vou trazer aqui a Ana, minha aluna, que está aqui. Deixa eu ver se ela está aqui ainda. Tá, né? Ana, você está aí? Mandou coraçãozinho. A Ana, ela, na verdade, também ela faz publicidade e propaganda e ela montou um portfólio para o projeto dela. Gente, coisa mais maravilhosa. Ana, posso mostrar como ficou bonito o seu projeto? Pode, Tati. Vou mostrar para vocês, porque ela montou e ela falou assim, eu não sei se tá legal esse meu projeto. Aí, na hora que eu falei assim, me manda o portfólio, Ana, deixa eu dar uma olhada. Falei, Ana, tá incrível, você não precisa de outra pessoa para fazer para você de forma nenhuma. Vou mostrar para vocês. O projeto da Ana é um projeto de oficinas
Olha que bonito. E aí, claro, né? A Ana é minha aluna, a gente tem um modelo, a gente passou para ela também, né, Ana, a diretriz de como fazer e tudo mais, mas ela foi lá e fez, ó, bonitinho, contou a história sobre o que era o projeto, trouxe o propósito dela nesse projeto, os impactos sociais que o projeto dela vai causar, os ODS que ela está entregando. Quem aqui não sabe o que é ODS? Alguém não sabe o que é ODS? Eu gostaria de saber. Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis. A ONU faz um pacto com as empresas, onde elas têm que cumprir várias atividades, e essas atividades impactam em diversos setores e espaços, responsabilidade social, enfim, diversas questões da sociedade. E aí, esses objetivos, toda vez que uma empresa cumpre esses objetivos, ela está contribuindo para esse pacto. E aí, esse processo vale para a empresa, quando a empresa patrocina um projeto que tem ODS dentro, todos têm, né? E que aí a empresa tem essa clareza, a empresa pode utilizar isso para cumprir essas ações e esse pacto com a ONU. Aí, finalizar, ó, aí ela colocou as contrapartidas, proposta de parceria, e ó, esse é o projeto que ela aprovou na lei municipal, de R$80 mil. Olha ela, que bonita. Sobre ela conta um pouquinho da trajetória dela, e aqui ela deixa o contato dela. Tá vendo? Então, pessoal, é isso, a gente tem que ter, né, um cuidado, uma estética. Por quê? Porque as empresas, elas olham muito isso, né? Olham, não adianta, é aquilo, eu até falei bastante na aula, para a gente aprovar um projeto, não adianta a gente só ter uma ideia boa, a gente tem que ter clareza, objetividade e metodologia para criar esse projeto e aprovar. Para a gente captar, não adianta só o projeto ser bom, a gente tem que fazer um book de captação bonito, a gente tem que ter argumentos para trabalhar com a empresa, a gente tem que mostrar quais são os ODS que essa empresa vai cumprir se ela patrocinar o projeto da gente. Então, a gente tem que ter todos esses argumentos. Deixa eu ver se mais alguém está aqui. Aí, ó, a Ana já está até passando o contato dela aí para os coleguinhas. Isso mesmo, Ana. Ai, gente, deixa eu voltar aqui e ver se tem mais uma coisa que é legal eu falar com vocês do que está aqui. Me perguntaram se existe prazo para fazer a captação de recursos. Existe. Até 36 meses a partir da aprovação. E não esqueçam de colocar prorrogação automática, porque aí, automaticamente, porque assim, a captação, ela vem de um exercício, né, de janeiro a dezembro. Então, fechou dezembro, 31 de dezembro, no ano seguinte, quando você coloca a prorrogação automática, ela prorroga, tá? Então, façam isso. Oi, Renata. Oi, Tati. Agora que você falou dessa prorrogação, me veio uma coisa na cabeça. Quando você faz o projeto com data marcada, eu quero que ele seja num mês específico. Eu posso colocar essa prorrogação também? Como que funciona? Pode, você pode colocar prorrogar, pode e deve, assim, até porque, e aí pensar que na hora que você for construir o seu projeto, escrever o seu projeto, por mais que você queira, bom, digamos assim, eu tenho um projeto de Natal, eu quero fazer o meu projeto em dezembro, né? Projeto de Natal, vou fazer ele em dezembro. Só que é isso, eu vou escrever, vou buscar a captação e tal. Digamos que eu não consigo, eu escrevi meu projeto agora, eu queria fazer ele no dezembro desse ano. Só que aí eu nunca, por algum motivo, eu não consegui captar ele para executar ele no dezembro desse ano. Se eu colocar prorrogação automática, automaticamente ele prorroga o ano que vem e eu tenho até o final do ano para fazer de novo, né?
E aí, eu, claro, eu vou ajustar esse processo como um todo, pensando no próximo ano. Aí esses ajustes, daí eu consigo editar na plataforma? Não. Os Ele ajustes, vai prorrogar, então é melhor que eu não coloque nada com o ano, então. Eu posso colocar com o mês que eu quero fazer, mas não coloco com o ano, então. Daí fica melhor, né? sim. Entendi, obrigada. Ah, Graziela, você escreveu o nome de um app que eu estava tentando lembrar, Gama. É bom também para fazer portfólio, dá para utilizar, dá para mexer. Queria ter lembrado. Muito obrigada por me lembrar este nome. Olha só, uma outra pergunta que me fizeram aqui, essa pergunta é boa, que é se a gente pode contratar alguém da família da gente para fazer o projeto, para trabalhar no projeto, enfim. E aí, pessoal, não tem nada, né, que proíba a gente de contratar um parente, uma família, nada disso. E principalmente porque na área artística isso acontece muito, né? A gente tem famílias de artistas, enfim. Só que o que acontece? Para tudo e qualquer coisa, nós precisamos ter responsabilidade, né? E fazer essa contratação de maneira em que eu estou contratando aqui o meu marido para trabalhar junto comigo, ou a minha filha para trabalhar junto comigo. Eles têm a competência para executar este trabalho? Tem. Beleza, tá tudo certo. Ah, não tem. Então não contrata, né, minha gente? Contrata alguém que tenha. Né? Então não é um impedimento, mas tenha consciência de fazer isso de maneira responsável. Tá vendo? Tem umas perguntas que eu recebo, gente, que vocês não têm noção. Ah, isso aqui também é boa. Posso mudar o orçamento depois? Pode mudar. Fiz o meu projeto, estou com orçamento, posso depois. Eu coloquei um valor que ficou mais barato, mais caro. Posso ajustar? Pode. Precisa readequar. Se for, dependendo do percentual, você não precisa fazer uma readequação do projeto. Você pode fazer isso sem pedir para readequar. Dependendo do percentual, você precisa solicitar ao Ministério uma readequação formal. Aí, ó, a Cami está dizendo aí, né, que montagem e escrita de portfólio é um nicho que ela ainda pensa em explorar. Então, se alguém tiver também aí interesse, ó, vender o peixe dela aí. Deixa eu ver aqui mais. Gente, já passei da minha hora, tá? Hoje. Posso combinar prestação de contas. Essa pergunta também é uma pergunta simples, mas é uma pergunta boa. Se os projetos podem ser executados somente na minha cidade? Não, o projeto pode ser executado em qualquer cidade, né? E daí, quando você vai montar o projeto, você tem que fazer lá os deslocamentos e colocar quais são as cidades por onde você vai circular, onde você vai apresentar o seu projeto. Ai, gente, essa daqui também é excelente, que a pessoa está perguntando se o dinheiro pode ir para a conta pessoal dela. Jamais, nunca, never. Dinheiro de projeto é na conta do projeto, tá? Dinheiro de projeto, aqui na Lei Rouanet, o dinheiro vai direto para a conta do Ministério, né? Que o Ministério abre para a conta do projeto, e em qualquer outro edital, gente, dinheiro de projeto é numa conta específica do projeto. Essa pergunta também, a gente estava falando de patrocínio, a pessoa está perguntando aqui, preciso já ter um patrocinador para mandar o projeto? Não, não precisa, escreve o projeto, manda o projeto, aprova o projeto, capta o recurso, busca o patrocinador, tá? Essa também é boa. Sou obrigada a oferecer ingressos gratuitamente? Sim, não todos. Precisa fazer o projeto todo gratuito, mas uma porcentagem de ingressos gratuitos você vai ter que ter. A lei federal, ela exige que a gente tenha, dentro da democratização de acesso, uma quantidade de ingressos gratuitos, destinados de maneira gratuita. É isso, gente. Das perguntas que tinham aqui para mim,
Acho que eu já respondi outras aqui que vocês fizeram também, que estavam aqui, e das que eu estava com elas aqui para responder são essas. Estamos chegando ao fim. Vou dar mais uma chance. Se alguém tiver alguma dúvida aí, posso esclarecer agora. Olha, Denis, que bom que você conseguiu escrever seu primeiro projeto. Já mandou? Já foi aprovado? Conta aqui pra gente. Ah, tá esperando o resultado. Em breve vai sair. Achei. Consegui escrever. Tá me ouvindo? Estou te ouvindo. Eu consegui escrever desde aquela primeira aula, eu comecei a olhar lá, fui pegando algumas informações pelo YouTube também, né, que vocês têm lá, fui anotando, coloquei, aí agora está em análise que fala, eu acho, não é isso? Que eles Sim. passam lá e tem que ficar esperando. Aí tem que ficar olhando no e-mail, certo? Para ver se eles vão responder. Na verdade, Denis, quando você está com projeto, assim, você tem que entrar lá no Salic e ir olhando lá. Normalmente vem escrito, quando tem alguma resposta, vem assim, aba solicitar, na abinha vem um envelopinho, aí ali naquele envelopinho sempre vem, seu projeto foi aprovado, seu projeto passou para a próxima etapa, seu projeto está na Câmara, né, na CNIC, então vem ali falando sobre isso. Inclusive, deixa eu abrir aqui, alguém me perguntou, deixa eu ver se eu consigo mostrar. Mas é isso, Denis, parabéns, que bom que com as aulas, olha, tá vendo as minhas aulas surtindo efeito para as pessoas? Você conseguiu ter esse acesso, conseguiu escrever o projeto e enviar, fico feliz. Agora, a dificuldade que tenho, que eu demoro a conseguir entrar, porque você tem que ficar digitando a senha lá do Golf, né? Aí eu vou e ainda estou porque como está inicial ainda, eu entro, aí às vezes eu esqueço aonde que eu tenho que voltar para me ver, aí eu fico quebrando a cabeça, mas acho que é questão de costume, né? Logo, logo se acostuma e passa a entender efetivamente onde que é o acesso, tudo direitinho. Entendi. Mas se já conseguiu mandar o projeto, tá brilhando demais, que isso. Fiquei muito alegre. Maravilhoso. Fiquei também. Fiquei também muito feliz aí com seu resultado, a partir das aulas. Valeu. Estou só tentando, pessoal, buscar porque tinham me perguntado sobre as reuniões da comissão de avaliação. Deixa eu ver se achei o material do Ministério. Não sei se quem me perguntou no dia da imersão, se a pessoa está aqui, sabe? Mas se a pessoa tiver, ela vai ver. Se ela não tiver, ela vai ficar sem essa informação. Reuniões de avaliação. Então, como a pessoa não está aqui, eu vou olhar isso com calma e numa próxima aula eu conto para vocês quando são as reuniões de avaliação. O Denis está dizendo aí que ele usa o Gama e é tranquilo. Eu estou perguntando se é tranquilo de usar escrever errado. Desculpa. É porque eu nunca ouvi falar, não. É tranquilo. É tranquilo, sim. É um pouco intuitivo. Beleza. JR, você está perguntando aí, eu não sei se foi você que perguntou na outra aula, eu estou tentando até localizar no material do Ministério aqui as datas de reunião da comissão, mas eu não consegui localizar ainda, tá, gente? Então, numa próxima aula, uma próxima oportunidade, eu vou trazer essa informação para vocês. Estou passando meu material aqui, mas não achei. Vamos dizer que meu projeto foi aprovado, onde e como acho o patrocinador. Ô, Tiago, é assim, de qual estado que você é, Tiago? De qual cidade? Enquanto o Tiago me responde aí, deixa eu deixar recadinhos importantes para vocês. Primeiro recadinho importante, preencham para mim, por gentileza, por favor, encarecidamente, esse formulário que está aí do Google Forms. É importante porque, assim, eu consigo
trazer outros temas, outras aulas e falar mais para vocês. Oi, Tiago, pode falar. Aqui. Boa noite, tá me ouvindo? Tudo bem? Sim, estou te ouvindo. Tatiane, boa noite a todos. Então, a minha dúvida, né? Escrevi o projeto, deu tudo certo, fui aprovado, né? E, como vocês botaram aí agora, eu fiz lá o book, né? Com todo o projeto, tudo bonitinho para poder apresentar, para estar captando junto aos patrocinadores. E agora, como é que eu faço para chegar nos patrocinadores? É uma plataforma, eu tenho que ir diretamente? Como é que funciona? Então, Tiago, é um caminho árduo, que é assim, existem algumas plataformas, existem, por exemplo, no Prozas, que lá, às vezes, várias empresas lançam banco de oportunidades de projetos lá, existem outros captadores, tipo a Simbiose Social, que também tem uma plataforma que você pode cadastrar o seu projeto, existe... Você é de onde mesmo? Desculpa. Desculpa, acabei, você perguntou, não falei. Eu sou de Duque de Caxias, Baixada Fluminense do Rio de Janeiro. Então, normalmente nas cidades existem captadores de recursos, pessoas que captam recursos já dentro das empresas, dos projetos. Existem contatos, né? Tipo assim, se tem alguém que trabalha no marketing de alguma empresa. É isso, é um processo de ir aí distribuindo esse material para tudo, todos os lados, todos os cantos e todas as possibilidades. Não tem uma regra certinha, sabe? E às vezes a gente até na aula, eu anotei, mas até me perdi, porque como na Lei Rouanet os projetos são captados pelas empresas de lucro real, então é até bom a gente fazer uma pesquisa antes, e aí até um aluno, né, um participante, indicou uma plataforma que é lucro, onde você descobre quais são as empresas que têm o lucro real ali para ser mais assertivo. E aí você filtra pela sua cidade, pelo seu estado, e aí você pode ser mais assertivo mandando efetivamente para essas empresas, tá? Mas é isso, é esse processo mesmo, de formiguinha, de buscando todas as possibilidades. O nome da plataforma é Lucro, é isso? Deixa eu só conferir se é isso mesmo, só um pouquinho. Eu nunca usei, tá? Inclusive, eu achei muito interessante, porque é lucro real. Vou mandar aqui no chat. Mas achei bem interessante e quero, inclusive, fazer um teste para ver. Eu deixei aí o link no chat para fazer um teste, para também entender, tá? Ok, muito obrigado, hein? Boa noite. De nada. Então vamos lá. Recadinhos e agradecimentos. Muito obrigada a todos vocês que participaram aqui dessa aula de hoje. Foi ótimo, achei que a nossa troca aqui foi sempre muito importante. Coisas que são importantes para a gente é que vocês compartilhem essa aula, compartilhem a nossa página. A gente tem o Instagram, @mais produtora, e o YouTube. No YouTube tem várias aulas de vários temas, tanto da Lei Rouanet quanto de temas recortados sobre os projetos, né? O Denis está aí, já assistiu várias das nossas aulas, contou aí para vocês, né? E conseguiu, inclusive, mandar um projeto a partir das aulas que ele assistiu. Então, segue a gente lá no YouTube, a gente posta sempre vídeos novos. Essas aulas de segunda, normalmente, elas são editadas e publicadas também, posteriormente, lá no YouTube, tá? Então, divulguem para outros artistas, para outros produtores que vocês quiserem, assim. E uma coisa importante também é que a gente abriu alguns horários, né, para quem participou da nossa imersão, no sábado. A gente tem uma mentoria, que eu tenho alunos nossos da mentoria, Ana Priscila também está aqui. E aí, essa mentoria, ela é uma mentoria que a gente faz para um grupo muito individual, para um grupo muito pequeno. É uma mentoria que tem toda uma metodologia individual e algumas aulas coletivas, dentro da perspectiva tanto da elaboração, quanto da aprovação, quanto da execução dos projetos. E quem tiver interesse pode acessar aí esse link que a gente deixou
e agendar um horário lá para a gente entender um pouco mais do seu momento e entender também se essa mentoria faz sentido para você, porque, na verdade, a gente faz uma avaliação do seu projeto, do seu momento cultural, para a gente entender se faz sentido também para você, né? E aí, quem tiver interesse, só preencher lá. São poucas vagas, não são muitas vagas, porque a gente não consegue atender muita gente, vocês viram, né? Pessoa que trabalha em 999 mil projetos e ainda dá aula, e ainda faz imersão, então não dá para atender tantos projetos, mas vale a pena a gente trocar uma ideia também, tá? Muito obrigada a todos, tenham uma ótima noite. Vamos fazer uma foto? Quem tá aí que puder abrir a câmera só um pouquinho? Os últimos, dos moicanos? Olha, tem umas carinhas novas. A Ana perguntou, não te conhecia, Ana. Seja bem-vinda. E carinhas que eu vejo Primeira sim. vez aqui. Obrigada, viu, pelas orientações. Que bom. Então, seja muito bem-vinda. Volte outras vezes, viu? A Camis também não te conhecia, não tinha visto o seu rostinho ainda. Também seja muito bem-vinda aqui. Então, olha aí, dá um sorrisinho quem tá aí. Aê, pessoal, valeu demais. Muitíssimo obrigada pela troca, por escolherem estar aqui nessa noite de segunda-feira. Então, até as próximas aulas. Espero que vocês tenham todos respondido o meu questionário. Eu tenho que não abrir aqui, não. Tem que ter 35 respostas, hein, gente? É isso, pessoal. Até a próxima aula, viu? Boa noite para vocês.